Renato, queria que você falasse como é que faz o Flamengo, né? Porque além dessa coisa que a gente está dando, na nossa enquete aqui, para todo mundo diz priorizar a Libertadores. Mas o Flamengo tem uma Libertadores diferente, com asterisco. Porque fez 2-0 em casa, agora joga fora, e joga fora no céu, a 3.600 metros de altitude. Não teoricamente o time titular talvez seja o melhor para ir lá defender esse resultado. Então, como é que faz essa equação do Flamengo nesse final de semana? O que, que é melhor? Olha, Marília, eu acho que eu tô na turma do Hélio. Eu também jogaria com o time completo os dois jogos. Completo, entenda-se, os que estiverem em condições, né? Porque Pedro e Gabriel, por exemplo, estão fora. Cebolinha está fora. Vinha está fora. E eu tô lendo agora aqui na internet que o De La Cruz também está fora. O Flamengo decidiu que o De La Cruz não vai nem para o banco com o jogo com o Botafogo. Porque é outro jogador que eles consideram que está naquela linha vermelha, sabe? Ameaçadíssimo de ter um problema muscular, além de problemas no joelho. De La Cruz está com problema no joelho também. Então o De La Cruz não vai nem ser relacionado. E o Gerson, que saiu também com alguma dificuldade para dar depois da partida, deve ficar no banco de reservas. Então eu fico me imaginando que coisa espantosa será esse time sem Gerson, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Não estou nem botando o Gabriel aqui, porque o Gabriel seria reserva, embora fosse um reserva importante para entrar no lugar do Pedro. Mas, de qualquer maneira, são 4 jogadores, dos mais importantes, que não poderão atuar. É, talvez o Tite esteja na esperança de que consiga repetir um desempenho parecido como foi da travessia do deserto, quando o Flamengo, durante a Copa América, ficou sem 5 jogadores, né? Sem o Varela, sem o Vinha, sem o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pulgar. Então, ele provavelmente está nessa esperança. Não, eu vou conseguir montar um time assim. Mas vai ser muito difícil. Vai ter que jogar o tétrico Alan, por exemplo, né? Isso aí ele devia entrar já com a camisa do Botafogo, que é mais um Botafogo, mais um botafoguense nesse jogo, em vez de ser rubro-negro. Esse não joga rigorosamente nada e ainda atrapalha. Vai jogar o Alan, vai jogar quem no meio-campo? Nem sei, porque o pessoal da travessia do deserto ainda tinha o Gerson. Se o Gerson ficar no banco, meu Deus do céu, eu acho que o Flamengo virou uma zebra monstruosa. Apesar do Duelo da Penha, meu querido amigo, não querer, mas eu vou ser obrigado a dizer: o Botafogo é franco favorito nesse jogo. Não tem outra solução. Alicia, essa história do calendário também, que vou falar, tem a ver com as contusões de novo, todo mundo sabe, o Flamengo não fez um jogo a mais do que ele sabia que faria até a data, tá classificado em tudo, tá de parabéns o Tite, de classificar para a Libertadores classificou, campeão estadual foi, tá classificado na Copa do Brasil, tá classificado na Libertadores, então tá dentro do padrão, Melved vai ganhar tudo, tá indo do jeito que, né, não inventaram um campeonato novo no meio, ele tá fazendo os jogos que ele merecia. E a gente está falando um pouco dos 2-0, né? Porque é um resultado, na minha opinião, suficiente. Diferente de ter que ganhar de dois, ganhar de dois é diferente de ter que ganhar de dois, que é o que agora o Bolívar precisa fazer, pelo menos, para levar para os pênaltis. Eu acho suficiente. É que os 4-0 do Penharol deixa a torcida do Flamengo, pô, tinha que ter feito igual o Penharol, que fez 4 no Strongest, sendo que o Bolívar é melhor que o Strongest. Eu acho que é suficiente. Mas aí a gente fala pouco mesmo, de novo, o Flamengo não foi aquilo que a torcida espera. Acho que a expectativa da torcida é até alta demais, às vezes um pouco irreal, dado todas as circunstâncias, inclusive o técnico que foi contratado. Concordo plenamente com você, Marília. Escrevi sobre isso, inclusive, hoje na coluna, dizendo exatamente isso. O Flamengo, até quando é ruim, é bom, porque né, em alguns jogos ganhou com um gol na Bacia das Almas. Ontem fez um resultado bom já aos 45 do segundo tempo com o gol do Léo Pereira, mas fez, né? E essa é a diferença. No final das contas, se o gol sai aos 47, aos 48, aos 5 minutos, o placar é o mesmo. Claro, a torcida quer ver o time jogar melhor, quer construir resultados que tragam mais tranquilidade, mas assim, faz poucos dias que o Flamengo atropelou o Palmeiras, que é um dos seus grandes rivais, e um time muito melhor do que o Bolívar, né? E eu acho que é muito difícil você esperar, por tudo isso que você falou, as circunstâncias do calendário, né? Teve toda a fase Copa América. Agosto é o mês do terror, né? Para todos os clubes que estavam ou ainda estão nas 3 competições. E o treinador que o Flamengo contratou
desculpa, é uma questão de ajuste de expectativa. Não vai jogar bonito todo jogo, não vai encantar sempre, mas é isso, sem encantar todo dia e com todas essas dificuldades, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, construiu um resultado que também me parece suficiente contra o Bolívar e pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro no domingo. Então, assim, melhor que isso, né? É difícil, assim se está ruim para o Melvit, está bom para quem, né? Porque, claro, não está tão bom quanto a torcida do Flamengo gostaria, ou a própria diretoria, ou o Tite, mas está bem bom. E aí, em relação ao Bolívar, é um time que dificilmente perde em casa, mas também dificilmente constrói placares largos. Né? Ganhou de 3-1 do Palmeiras lá no ano passado, mas um Palmeiras completamente reserva. O Palmeiras nem levou os seus titulares para a Bolívia porque estava no meio da decisão do Campeonato Paulista, precisando se recuperar no segundo jogo. Então, é um jogo para o qual o Flamengo vai vencendo por 2-0, num time que vai ter que se abrir, né? Vai ter que jogar diferente do que jogou ontem. E bem ou mal, ontem o Flamengo deu quase 20 finalizações. Né? Não foi eficiente, só conseguiu os 2-0 no finalzinho, mas fez. Né? Então eu acho que assim, é um pouco uma questão de gerenciar a expectativa e esperar resultado, não esperar espetáculo todo dia. E o espetáculo de vez em quando tem, como teve na partida contra o Palmeiras. O que eu acho que talvez o Tite possa ter aprendido de lição é não ir para o jogo sentado em cima do resultado, como ele fez contra o Palmeiras, e por pouco, né, não tem um jogo ali por milímetros no impedimento ali no final, não tem que decidir nos pênaltis. Então, talvez contra o Bolívar ele vá de uma maneira um pouco diferente, mas acho muito difícil, não acho que mesmo com a altitude, mesmo com todas as dificuldades do Flamengo, que o Bolívar seja um time capaz de meter 3 no Flamengo ou mesmo 2. Embora a altitude é aquela caixinha de surpresa, né? Cada jogador reage diferente na altitude. Então, é muito difícil de prever o que vai acontecer, embora o Flamengo já tenha jogado lá, mas não vejo o Bolívar com essa capacidade de dar uma remontada histórica em cima do Flamengo, mesmo com seu grande reforço, aliado, amigo, que são os 3.640 metros de altitude. Acho muito difícil. Marília, deixa eu dar uma notícia aqui, plantão urgente. Acabaram de sair os resultados dos exames de imagem de Pedro e Gabriel. O Flamengo acaba de anunciar isso. Ambos com problemas musculares, né, distensões musculares. A do Gabriel é mais grave que a do Pedro. A previsão do Pedro é de 2 semanas. 15 dias, né, como a gente sempre soube, uma distensão muscular leve, pelo menos 15 dias. A do Gabriel, como é mais grave, 1 mês. Essa é a previsão do Departamento de Futebol do Flamengo, depois de saber o resultado dos exames de imagem feitos agora à tarde lá no Ninho do Urubu. Bom, então eu já sei. Posso falar uma coisa? Aqui. Posso falar uma coisa sobre a altitude? Eu acho assim, eu penso um pouco diferente da Alicia. Porque a altitude, o pior da altitude não é o desgaste, a falta de oxigênio para o jogador. Hoje em dia, os caras têm um esquema de tocar a bola, o problema é a velocidade da bola. Esse aí não dá para administrar. A velocidade da bola, o time que é de fora, o time que é nível do mar, ele só vai conseguir se adaptar depois de uns 20, 25 minutos se ele conseguir pegar a bola, se ele conseguir trocar a bola. Porque quando você toca a bola aqui, ela tem uma velocidade. Quando você toca lá na altitude, ela pega uma velocidade maior. Então, um toque aqui, que seria devagar para o outro zagueiro dominar, chega uma pancada lá. Chega uma pancada. E lá, os caras chutam. Passou do meio de campo, eles estão chutando no gol. O cara pega uma velocidade enorme. Se os caras começarem a chutar logo depois passou do meio campo, chega perto da área e começar a chutar, e ela for no gol, é difícil pra cacete pro goleiro ficar pegando aquelas bolas. Porque ela vem numa velocidade que o goleiro também olha a distância e ele raciocina como se fosse nível do mar. Porque ele não joga lá em cima. Então ele olha, o cara vai chutar lá de baixo, cara, tudo bem, deixa eu chutar que eu pego. De repente vem uma pancada. Esse é o maior problema. Não é o desgaste físico, não é a falta de oxigênio, que isso daí com um treinamento específico, com aproximação dos jogadores, um toque de bola mais compacto ali, você consegue resolver. A velocidade da bola não consegue. Então eu acho assim, um placar aberto, esse do Flamengo, bem aberto, na minha opinião. E eu vou te falar uma coisa, nem o do Peñarol eu confio.
Nem aquele 4-0 do Peñarol eu confio. Porque se os caras metem 2 gols no primeiro tempo, gente, vira um inferno pro time do Peñarol conseguir segurar toda a pressão e o chute e a velocidade dos caras. Porque os caras em cima, eles dão um pique, saem em velocidade e conseguem puxar o ar. O jogador daqui, se ele der um pique, vai demorar 20 minutos para ele fazer dar outro pique. Um contra-ataque, se você não fizer o gol, morre 4 lá na frente. Se você sai num contra-ataque, 4 contra 3, e você não consegue chutar lá no gol, aqueles 4 que foram, esquece que eles não vão voltar. Mas os 3 que estavam marcando lá, eles vão atacar junto com os outros 7. Então você fica com 4 caras a menos, sendo atacado por 10. Esses são os problemas maiores na altitude. É muito difícil você ir jogar no contra-ataque lá. É muito difícil. Porque o time, para você ter uma consistência lá, você tem que atacar progressivamente. Vai atacando, tocando a bola, vai atacando. O contra-ataque você perde. Ou faz o gol, ou você dá o contra-ataque e faz o gol, você perde todos eles que foram pro contra-ataque. Vai demorar uns 15 minutos para aqueles caras voltarem a fazer o papel deles. Por isso que eu acho que está aberto esse jogo contra o do Flamengo e Bolívar. Está muito aberto. Muito aberto. O Flamengo tem que ficar muito esperto. Principalmente com a aceleração de jogo e o chute de longa distância. Os caras aceleram o jogo lá porque eles sabem que os caras no nível do mar se desgastam mais rápido. Então o que eles fazem? Dá a saída, começa uma correria absurda. Porque aí o adversário tem que ficar correndo atrás dos caras e eles vão perdendo oxigênio. Eles vão perdendo oxigênio e vão perdendo a força. E os caras continuam acelerando. E o chute, né, cara? É difícil. Tem que tomar cuidado, Flamengo. Tem que tomar muito cuidado. Quando começou o programa, desculpa, tô com meu telefone aqui que eu tô tentando apurar um negócio. Quando começou o programa, o Hélio de la Penha estava animado. Agora, eu não consigo contar quantos dentes tem na boca. Vocês vão falando dos problemas do Flamengo, ele vai abrindo sorriso, O Botafogo não tem problema nenhum, Hélio. Vamos ver só para ver se o Renato se anima um pouco. Vamos ver. Não, o Botafogo já vem com problemas de algum tempo, né? A gente já está sem o Júnior Santos, sem o Eduardo, que eram peças fundamentais e que estão no estaleiro já há séculos. O Tiquinho ainda está voltando à forma. Então, quer dizer, nós estamos com os problemas. É que nossos problemas eles não surgiram no último jogo, na última semana. Eles surgiram, eles vêm se acumulando já tem algum tempo. Mas o Renato me deu ótimas notícias, muito obrigado. E agora o Casão, então, complementou. Ele falou aí, o Renato, pelo que o Casão falou, eu acho fundamental vocês pouparem todo mundo amanhã. Foi aparecer no dente. Quanto mais o Casão falava, mais aparecia propaganda de Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? O Botafogo, de fato, perdeu o melhor jogador dele na temporada, que é o Júnior Santos, sem dúvida nenhuma, e perdeu o Eduardo, que também sempre foi uma peça importantíssima. Mas o Botafogo contratou, gente. O Botafogo contratou esse menino Igor Jesus, que está jogando uma barbaridade. O Botafogo contratou o Almada, que é da seleção brasileira. Agora, o gelo no cérebro, o Marcos Braz, Argentina, perdão, imagina. Olha, seria até bom se ele fosse da seleção brasileira. Seria sensacional. Seria sensacional. Maravilhoso. Mas o gelo no sangue não contrata ninguém, gente. E aí as contusões do Flamengo ficam um buraco. A do Botafogo, tirando o Júnior Santos, que eu acho que realmente é um atacante espetacular, melhoraram. O Almada é melhor do que o Eduardo. E o Igor Jesus está jogando quase tanto quanto o Júnior Santos. Essa é a grande diferença. Sem falar do Luiz Henrique. Vamos falar de outro. Luiz Henrique, claro. Bom, esse aí, então... Esse aí tem dose dupla, né? Porque esse aí o Textor tirou da boca do Flamengo. O Flamengo estava querendo o Luiz Henrique. E aí o Textor foi lá e nhaco. Há quanto tempo isso não acontece, Renato? Verdade. Muito. Vamos mudar de clássico? Porque antes de ter Botafogo e Flamengo no domingo, antes a gente tem Palmeiras e São Paulo. Tem tanta coisa nesse Palmeiras e São Paulo, Anícia. Começar pelo Klaus, que vai ser o juiz da partida. Então já temos ali uma retranca pronta para a matéria pós-jogo. Klaus, como foi, como não foi, chamou o ar, conversou, não conversou com o Abel Ferreira, trocou camisa, eles são amigos. O Zubeldia não vai estar, outra retranca. O técnico de São Paulo não está, porque tomou 80 mil cartões.
E tem essa situação. O São Paulo voltou com um empate ok, lá do Uruguai ontem, mas o Palmeiras não, tem que de novo remontar um placar. O Palmeiras está vivendo disso, né? Quase conseguiu. Parece que houve uma pequena melhora técnica nas últimas semanas, ainda não suficiente para colocar de novo o Palmeiras na situação dele, de protagonista do seu jogo. Então, contra o Flamengo, tinha que fazer 2-0. Aí teve que jogar. Mas no primeiro jogo, quando estava 0-0, jogou mal. No caso do clássico do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, foi bem, competiu, mas não é que jogou melhor que o Flamengo. Quarta-feira contra o Botafogo, de novo, a gente viu o Palmeiras pior do que seu adversário. Então, como é que faz? De novo, o pé enfrenta o São Paulo na sua casa, onde já foi derrotado pelo São Paulo, e tudo bem, larga o brasileiro. Pode largar o brasileiro e estar fora das duas na quarta-feira. Essa escolha do Abel é mais difícil. Pois é, Marília, e aí começando pelo São Paulo, né, além de não, assim, um empate fora de casa é um bom resultado na Libertadores, mas ele não te garante, ele não te dá tranquilidade no jogo da volta, e especialmente pela maneira como o São Paulo jogou. O São Paulo fez um jogo bem ruim, né, conseguiu um resultado bom, mas, né, praticamente não finalizou no gol, não foi um time assim que ofereceu perigo. Então precisa pensar com carinho no jogo da volta. E o São Paulo tem um dia menos de descanso e uma viagem mais longa, né? O São Paulo chega mais cansado para esse jogo, né, gente? E aí vamos só para fazer o parênteses do calendário, né? Joga quinta-feira em Montevidéu, domingo a CBF mete um clássico, né? E espera que vá todo mundo com o seu time titular, não tem como. E o Abel tem algumas questões, né? Como usa o meu dia, mas o Palmeiras tem algumas questões que aí vai jogador a jogador. Então, por exemplo, o Estevão e o Felipe Anderson estão voltando, precisam ganhar ritmo de jogo. Então, né, os jogadores que talvez fossem completamente poupados devem ter algum tempo contra o São Paulo, ainda que o foco seja o jogo contra o Botafogo. Para mim, não tem nenhuma dúvida que para todos esses times que a gente está falando, que ainda estão vivos na Libertadores, o jogo mais importante é o jogo do meio da semana que vem, do ano. Esse é o jogo mais importante do ano até agora para todos eles, é o jogo da volta, é garantir a classificação. O Campeonato Brasileiro é ruim você deixar escapar, principalmente deixar o Flamengo, Botafogo escaparem, né, pelo poderio dos seus elencos de futebol que vem jogando, mas dá tempo de recuperar. Né? Faltam o quê? 15 rodadas? Não está tudo perdido para quem, mesmo o Palmeiras está um pouco atrás deles, né? O próprio São Paulo, que tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, não acabou o Campeonato Brasileiro domingo para ninguém, a meu ver, desses 4 aqui que a gente está debatendo dos clássicos. A Libertadores, se não jogar bem na quarta e na quinta-feira que vem, acabou. Então, eu entendo que esses técnicos todos, mesmo o Tite, que conseguiu construir um resultado, precisam priorizar a semana que vem, precisam priorizar a Libertadores. O fator clássico, ele pesa, né? E o Palmeiras está jogando na sua casa. Quem joga em casa tem uma tolerância menor à derrota, né? Então, acho que o caso do Botafogo e o caso do Palmeiras é pior você arriscar perder, porque você vai perder dentro de casa. Mas isso não muda para mim o fato de que o foco tem que ser no jogo do meio da semana. E todos esses times estão um pouco Frankenstein por causa das lesões, né? Então, assim, qual é o time titular do Palmeiras hoje? Né? Qual é o time titular do Flamengo? É o que começou o jogo contra o Bolívar, que não pode ser o que vai começar no jogo da volta. Então, tem todo um xadrez aí para pensar que passa também por esses jogadores que estão se recuperando de lesão. Mas eu imagino que tanto o Zubeldia quanto o Abel estão com os olhos, com foco no jogo da volta da Libertadores e vão poupar quem precisar ser poupado, quem estiver perto de estourar, quem não estiver assim, voando fisicamente. Eu entendo que vai ser poupado. E entenda-se que acho que os 4 treinadores, aí, os 4 presidentes de clubes pudessem assinar um empate e não jogar nenhum desses jogos, eu acho que estava todo mundo dentro, sabe? Para poupar os jogadores, acho que negociar um empate aí, jogar todo mundo meio fechadinho para, assim, perder o mínimo possível de pontos, eu acho que está de bom tamanho pela situação do calendário. E aí, passado quarta-feira, né, 2 desses aí vão estar fora, e aí quarta, quinta-feira, e aí focar no Campeonato Brasileiro para quem não tiver, né, no caso de Botafogo e Palmeiras, que também já estão fora da Copa do Brasil, mais ainda. Mas é uma conta meio maluca que vai ter que fazer
porque tem gente que nem vai estar à disposição. Então, vai ser interessante. Isso vão ser dois clássicos muito interessantes, porque a gente não tem a menor ideia quem vai jogar nesse momento. Qual